Eu tava na rua pulando, acho que eu tava brincando ali na rua, passou uma mulher e falou pra minha mãe, você tem que botar ele na ginástica. E ali que virou uma chavinha, entendeu? Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais liberdade, mais sentido na vida e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim para fazer as perguntas certas, ou muitas das vezes não, como na maioria dos casos. Para quem nos acompanha aí sabe disso. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. E falando em movimento, hoje a gente vai conversar com o Branco. Eu não vou dar spoiler não, eu vou deixar ele se apresentar. Branco, primeiramente, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite de conversar com a gente. Eu que agradeço. Só para o pessoal poder entender, o que você faz? Eu sou treinador de ginástica rítmica. Treinador de ginástica rítmica. Isso. Bom, diferente de ginástica olímpica. Na verdade, todas as ginásticas são olímpicas, né? A ginástica rítmica e a ginástica artística hoje são divididas, são ginásticas que estão nas Olimpíadas. A ginástica rítmica é uma modalidade das ginásticas. E a da natação é ginástica? Da natação? É. Não, aí é nado sincronizado. Nado sincronizado, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ginástica. Muito bem. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, tanto no Spotify ou só ouvindo aí no YouTube, hoje estamos aqui na casa do colono e pedimos aqui o nosso tradicional café. O Branco, eu insisti com ele, se ele não queria um cafezinho, ele disse que não, vai ficar só na água. Vai ficar só na água mesmo. Ele está em parceria com o irmão lá da igreja, o irmão Jairo. Na parte de emagrecimento, tá em sociedade com o irmão Jairo lá. Então ele tá só na água, não vai tomar um cafezinho nem comer um pão de queijo. O Dogão pediu o seu expressinho de sempre e um pão de queijo. Eu pedi um pão de queijo e hoje eu pedi um diferente, um café diferente. Para quem acompanhou o último episódio que a gente gravou com o Márcio, o Márcio está como presidente do Comped. Vai aparecer até um cardzinho aqui para vocês assistirem, né? O videozinho aí que a gente fez com o Márcio. O Márcio, ele pediu um gin... Não, ele pediu um tônica com café. Olha, eu já ia misturar gin com tônica. Ele tá acostumado a com gin com tônica. E ele pediu um café com tônica. E daí eu fiquei curioso. Eu falei, Márcio, café com tônica? Água tônica? Ele, não, é muito bom, é geladinho, isso aqui. Então eu fiquei curioso, ele falou, mandou eu experimentar e hoje eu pedi um café com tônica, já o Bruno traz aí pra gente. E para você que ficou curioso em experimentar esse café com tônica e não gin com tônica, convido vocês a vir aqui na casa do colono experimentar não só esse café com tônica, depois que eu experimentar eu vou dar o feedback para vocês, mas um outro também que eu gosto bastante, que é o vietnamita, que é um café gelado. Já tomou? Não, também nenhum. Vietnamita é um café gelado com leite, caramelo e leite condensado. Eu gosto de café gelado. Eu também gosto. Então, assim, convido vocês a virem aqui na casa do colono, experimentar o cardápio aqui, que é muito bom, as coisas são aqui maravilhosas, deliciosas. E o pão de queijo, que é sensacional. Bom, o Branco, vou te confessar, eu fiz uma pesquisa sobre você. A gente estava conversando aqui em off, que o Branco falou assim que foi convidado em um outro podcast, a participar de um outro podcast, que ele viu que nesse podcast tinha algumas personalidades do esporte e tudo mais, que são conhecidos aqui em Poços, e ele falou assim, eu não acho que eu não tenho muito para contribuir à minha história. E o cara tem aí um currículo extenso, mas é aquela coisa, né? Quanto mais a gente cresce, mais humilde a gente fica, né? Na maioria das vezes. Acho que eu não tenho muito esse ego de falar muito de mim mesmo. Não? Não. Então, eu fui direto na fonte, cara. Fui ali no um dos teus irmãos, que é o Binho, você já sabe, né? Eu sou amigo do Binho. Realmente, você estava certo. O Binho falou, cara, ele foi embora
foi para BH muito cedo, com 14 anos, e eu comecei a trabalhar muito cedo, então a gente acabou não tendo muito contato. Aí eu falei, poxa, o Binho não vai ajudar. Aí eu fui mais a fundo, fui lá na raiz, falar com a sua mãe. Ah, minha mãe sabe coisas também, mas eu lembro que eu viajava, assim, eu tava uma vez no Chile, eu era pequeno, devia ter uns 15 anos. Eu tinha esquecido de falar pra minha mãe que eu tava indo pro Chile, porque quem assinava tudo pra mim naquela época era minha treinadora, então ela que assinava, ela que tinha total autonomia sobre mim, ali ela ia na escola, ela fazia tudo. Então a minha mãe, eu esqueci de avisar minha mãe que eu tinha saído do país, longe, criança, com 15 anos com você ia pro Chile. anos, competiu no Chile, e aí eu falei, nossa, agora que eu lembrei, vou ter que avisar minha mãe. Tá vendo? Com 15 anos o rapaz já foi competir no Chile e ele fala que ele não tem bagagem para contribuir. Então vocês já viram aí que ele tem história. Mas vamos lá no início, né? Já que eu fui direto lá na fonte. Pelo que me passaram de informação, você sempre foi muito agitado, sempre gostou de atividade, sempre estava ali fazendo uma coisa ou outra, era bem arteiro, subia nas coisas, virava cambalhota, sempre estava fazendo alguma coisa. E você se aventurou, não primeiramente ali na ginástica, mas você fez outras coisas. Sim. Você fez outros esportes. Fiz outros esportes. Primeiro fui para a banda da escola e ali eu comecei a fazer algumas coisas, assim, eu sempre gostei da arte, né? E aí eu gostava de apresentar, eu gostava de dança, eu gostava dessas coisas. Então eu sempre gostei muito da arte. Acho que veio até do meu pai, por conta do circo, meu pai ser circense. Sua mãe falou a mesmíssima coisa. Eu acho assim, que eu acho que ele tem essa veia artística e tal por conta do pai que tinha um circo. Eu tinha esse negócio de querer apresentar, mas não achava que aquilo ali, onde eu tava, era o suficiente. Então, porque eu não apresentava. Eu tocava na banda, mas eu não apresentava. Meu irmão, ele fazia mais coisas, ele era mais... ele fazia as partes das artes mais na banda do que eu. Eu era muito pouco, fiquei muito pouco ali. Então, eu gostava muito. Aí, um dia, na rua, eu tava na rua pulando, acho que eu tava brincando ali na rua, passou uma mulher e falou pra minha mãe, você tem que botar ele na ginástica. E ali que virou uma chavinha, entendeu? Deu o start ali de você ir pra ginástica. Deu pra ginástica. E aí, assim, naquela época, ele é mais novo do que eu, tá, gente? Não parece, mas... Parece. Muito triste, já ferrou Tem que puxar a sardinha pro meu lado, né? Tinha ginástica aqui em Poços? Tinha. Porque, assim, é um esporte não muito convencional, né? Foge muito do futebol, basquete, handball, vôlei, que é o que eu cresci, assim, nessa área aqui. Mas você fala, ginástica... É que é muito específico, né? A ginástica tinha no colégio municipal. Então tinha ginástica só ali, no colégio municipal, à noite. Então, eu nem falei com a minha mãe que eu ia pra ginástica. Naquela época, acho que todo mundo fazia tudo por... Então eu falei assim, vou procurar ginástica. Bem pequeno, assim, procurava ginástica. Eu falei com meu pai. Falei, eu quero fazer ginástica. E meu pai sabia que eu fazia ginástica, acho que minha mãe não. Teu pai sabia? Meu pai sabia, minha mãe não muito, assim. E aí eu comecei a fazer ginástica ali no colégio municipal. Todos os dias, lembro de 6 da tarde às 9 da noite, assim. O Bruno trouxe o nosso cafezinho aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Pode trazer, né? Esse daí, meu pão de queijo, você pode servir. O Dogão já pegou o dele ali. Pãozinho de queijo, ó. Quase uma palma da mão. Café com tônica. O Branco ficou... Branco, você quer um pão de queijo? Agora que eu entendi o negócio, não. Agora que você Minha irmã entendeu? ficou perguntando um monte de coisa de ginástica hoje pra mim. Acho que então, a tua irmã ficou perguntando? Por que você quer saber disso? Agora você tá ligando os pontinhos, né? Por que você quer saber disso? Isso é porque a gente nunca foi muito próximo, né? Então não foi muito próximo, mas não porque tem alguma briga, porque não era. Porque você vivia desde longe, pequeno, né? Já saiu. E aí você falou que tinha lá no municipal, certo? Uhum. E com quantos anos você foi procurar isso? Com 13 anos, 7ª série, 13 anos. 13 anos? 13 anos. Se não repetia, 13, né, Dogão? Né? Você repetiu, né, Dogão? Não. Que isso, mais estudioso. E aí, com 13 anos, você foi no municipal para poder procurar? No municipal, para poder procurar isso. Na verdade, eu fiquei procurando aonde tinha. Eu lembro que na época tinha uma professora chamava, acho que Laurinha, lembra?
ela dava aula de ginástica artística. Mas eu nunca gostei de uma coisa que fosse muito mecânica, assim. Eu gostava da arte, da coisa de contar uma história, de uma dança. E você tem, porque ginástica é uma história dentro a ginástica rítmica é você conta uma história dentro de uma coreografia para ginástica. Quase um balé. Quase um balé. Quase um balé. Quase um balé. E aí eu gostava da parte artística das coisas, não da parte mecânica, de você ter que fazer saltos, não sei. Eu gostava muito da parte da arte mesmo. Claro que tinha que ter a parte mecânica, senão você não era um atleta completo, né? Mas eu gostava muito disso, então eu procurei a ginástica rítmica. E a ginástica rítmica só tinha em um lugar, que era a mãe do Renato Rezende, que estava treino aqui. Ah, tá. Então, quem que dava treino lá? A mãe do Renato Rezende, a mãe do Renato Rezende. Renato Rezende, para quem não conhece, ele foi campeão mundial de bicicross? Acho que sim. É, né? Se não me engano, eu acho que é isso. Um dia vamos convidar ele, vamos ver se ele aceita de vir conversar com a gente. Então a família deles também é tudo ligado ao esporte, né? O pai é do jiu-jitsu, eu tive aula com o Paulão no jiu-jitsu, e aí ele de bike, a mãe então era da ginástica. Ela era ginasta. E aí você começou a fazer aula com ela? Comecei a fazer aula com ela e vivia ali na família deles, então tinha uma referência de atletas, assim, de uma conduta de atleta e tudo. Então eu vivi ali muito tempo, anos, com a família, e aí quando deu 2000 e pouco, acho que 2008 mais ou menos, eu fui chamado para treinar em Belo Horizonte, numa outra equipe. E aí eu peguei minhas coisas e falei, vou. Mas você foi chamado porque um olheiro te viu, uma participação em algum campeonato? Eu fui chamado porque, a princípio, todo mundo, três atletas daqui saíram para ir treinar lá. E eu não tinha saído, porque a minha família não tinha condições de me manter em Belo Horizonte. E aí, quando eu fui lá fazer uma visita, a treinadora viu e falou, não, vem pra cá. Você tem que vir pra cá. Aí, na hora que ela fez o convite, eu não pensei nem se tinha condições em dinheiro de poder sustentar em Belo Horizonte. Eu falei assim, eu vou e pronto, acabou. Então eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia. Você ia. E eu falei, então, dou meu jeito. E aí, como é que foi essa questão aí com os pais e tudo mais? Acho que com o seu pai seria mais fácil, né? Justamente por ele ser do circo, né? Essa liberdade, essa questão, é um nômade, né? Sim, o meu pai sempre falou pra mim assim, você vai ser bom, se você quiser ser um lixeiro, você vai ser o melhor lixeiro. E eu falei, então tá. Ele falou que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, a minha mãe, acho que ela nunca gostou muito, não, porque ela não gostava de viver longe. E eu sempre fui muito desgarrado, então assim, ela não gostava de me ver longe ou de me ver sofrer. Porque mãe é mais apegada, mais ginástica sofre demais, a gente sabe que não é fácil, assim, é um esporte de muita exigência, então ela não queria ver eu sofrer. E eu tava nem aí, eu só queria treinar, e por isso que eu acho que sempre, não posso muito agregar, porque eu sempre fiz ginástica pra mim, eu nunca fiz ginástica pra receber a afirmação de qualquer pessoa ou de nada, eu sempre fiz porque eu gostava muito mesmo, eu era apaixonado por aquele mundo, eu vivia ginástica todos os dias, então falar, eu não preciso de alta formação de ninguém. Se eu fizer pra mim, tá o suficiente, entendeu? Entendi, legal. E aí você, lá, nesse outro ginásio e tudo mais, né? O que te encantou mais, assim, cara? Era o sonho da minha vida, tá lá. Assim, eu sabia quem era a treinadora, porque era a melhor treinadora do Brasil na época. Então você já conhecia? Eu já conhecia. Hoje, inclusive, a gente é muito amigo. Eu e minha treinadora, a gente é muito amigo. Eu vou visitar ela antes do Natal, porque ela foi minha mãe por muitos anos. Então eu vou visitá-la. Eu tinha um sonho de treinar com ela, porque ela treinava os melhores atletas do país, assim. Então, meu sonho da minha vida era treinar. Qual que é o nome dela? Marinês. Foram duas, Marinês e Kátia, né? E aí eu falava, não, meu Deus, o meu sonho é treinar ali. Ela sabe disso, porque eu falava diariamente, eu falava, nossa, meu sonho era estar aqui, meu sonho era viver isso aqui. E assim, eu fui muito feliz ali, assim. Não tenho nem o que reclamar até dos puxões de orelha dela, que eram muitos, assim, ela era bem brava. Eu não reclamo de nada, porque realmente era o meu sonho treinar com ela. Lógico, totalmente diferente, né? Aqui você estudava numa escola. Uhum. E lá já era um espaço preparado para isso. Qual foi a coisa que mais te impressionou, que você falou assim, cara, esse mundo aqui é um mundo totalmente paralelo? O que mais me impressionou era o tanto de medalha que chegava naquele lugar.
Tanto de medalha que chegava. Toda hora que ela saía de um lugar, chegava um monte de medalha de atleta. Então, assim, tanto de conquista que ela tinha, e o tanto que ela era inteligente, o tanto que ela conseguia dominar aquele espaço e fazer de pequenas coisas, assim, pequenas atletas, grandes atletas, assim. Ela conseguia fazer de uma base ser um sucesso depois. Isso, realmente, eu ficava assim, nossa, meu Deus, como pode? Eu me sentia burro, sabe? Eu me sentia literalmente burro. E aí, isso você foi, lógico, absorvendo os conhecimentos na prática ali, porque você foi se tornando um atleta, certo? E isso foi te despertando aqui a ter mais fome, assim, de conquista? Eu sempre fui muito competitivo, muito. Mas eu tava na minha, assim, eu sempre fui muito competitivo, mas eu também era muito pé no chão, eu sabia até onde eu podia chegar. Eu tava até comentando esses dias com as minhas crianças que eu sentava na van para poder ir pro treino, e eu escutava, fechava o olho, eu escutava o cara me chamar lá no Campeonato Mundial. Falava meu nome, falava, nossa, entrando, eu fazia isso todos os dias, até me ver num Campeonato Mundial, com a mesma voz, falando comigo, e eu entrando na quadra. Então eu sonhava com essas coisas assim. Não lembro a pergunta, acho que era mais ou menos assim. Não é. E dessa questão de se mentalizar, né, de fazer essa criação na sua mente primeiro, né? Quando isso aconteceu? Parecia que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Parecia que eu sabia que eu tinha que fazer. Eu escutava a voz, eu fui para um campeonato mundial 2 vezes. Uma vez eu fui preparado, outra vez eu tive uma lesão muito grave e aí eu fui razoavelmente preparado. Então, na primeira vez que eu entrei ali na quadra, eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. A segunda, que eu tinha muito mais certeza, porque eu já tinha experimentado, eu não fui tão bem assim. Porque eu estava muito machucado. E na primeira vez você já conquistou medalha? Eu fui vice-campeão do mundo a primeira vez. A segunda vez eu fiquei em 8º. Eu entrei para as finais, mas eu não fui... Eu tive uma lesão nos 2 tendões calcâneos e aí eu não conseguia saltar muito. Então eu competi com uma botinha ortopédica que fazia eu perder bastante ponto na execução por não conseguir esticar os pés, assim. Entendi. Essa botinha ortopédica não deixava você não deixava esticar, mas deixava... Não, esticar na ponta não era um problema, mas ela não deixava eu esticar o peito do pé, assim. Então, é um erro de execução para ginástica. E eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia de tudo que eu poderia causar, mas eu resolvi competir do mesmo jeito. Entendi, para não ficar de fora. Então, na primeira participação você ficou em segundo. Em segundo. E, assim, você falou que são vários campeonatos, né? Quais campeonatos, assim, principais, assim, que tem? Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato do Mundo. E agora o World Games, né? Que é a Olimpíada dos Esportes Não Olímpicos. Legal. E todos eles dão medalha? Todos. E qual que tem a maior importância? Você falou, esse daqui é tipo a Copa do Mundo. Qual que tem a maior importância? O Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo tem mais importância. Depois... Campeonato do Mundo, World Games e Sul-Americano, Pan-Americano. Ah, legal. E o World Games você chegou a participar? Não, porque é só na categoria de duplas. E eu não fazia dupla, não, só fazia individual. Entendi. E desses, que são bem importantes, desses 3, você chegou a ganhar medalha nos 3? Ganhei nos 3. Nos 3? Acho que mais de uma vez. Só no Mundial que eu ganhei uma vez só. Nos outros, eu acho que deve ter sido umas 6 vezes campeão pan-americano, 9 vezes campeão brasileiro, eu lembro que eu fui 9 vezes. O pan-americano, sul-americano, deve ter sido umas 6, 7 vezes. E não tem muita repercussão? Não tem muita mídia sobre isso? Esse é o ponto. A minha treinadora, ela tinha total ciência das coisas comigo, assim. E aí eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive essa de mostrar muito as coisas, porque era realmente pra mim. Era realmente eu querer superar o meu limite, eu querer ganhar pra mim. Então a gente nunca falou nada. Então, se tivesse alguma coisa que saísse lá em Belo Horizonte, mas eu não morava mais aqui, então eu nunca vim falar de ginástica em Poços de Caldas, até eu montar minha escola. Mas antes disso eu não vinha, ganhei o campeonato, não lembro disso. Porque não tem, né, muita repercussão, né? Não tem. E também é um esporte que é pouco valorizado, né? A ginástica. Por que você acha? Porque até a Rebeca Andrade, até chegar a época de Rebeca Andrade, a ginástica não tinha visibilidade aqui no país. Não é um esporte que o país tende a ter muitas pessoas fazendo, assim. Então, até a época da Rebeca Andrade,
tem uma diferença entre os ginastas que foram passados dali e os ginastas daqui pra frente. Daqui pra frente, eu acredito que todo mundo já conhece, já sabe o que é ginástica. Antes dali, pouca gente sabia. Sabia de Daiane dos Santos, Diego Hipólito, ginástica artística, né? Sim. Mas ninguém conhecia as ginásticas, assim, o tanto de ginástica que tem, o tanto de modalidade de ginástica que tem hoje em dia, né? Por isso que eu te perguntei no início. Uhum. A diferença, né? Porque até, como eu te falei, eu mesmo acabo cometendo o erro de nado sincronizado ser uma ginástica. Não, mas todo mundo acha, porque vem do balé também, né? Acho que todo mundo ali tem que fazer balé também, até para limpar os movimentos, deixar o movimento mais... Sincronizar o movimento. mais bonito. Mas então. Tem uma... Não sei se você já assistiu uma minissérie que tá na Netflix agora. Eu comecei a assistir hoje. Até antes de vir pra cá eu tava vendo. Se chama Olimpo. Não. É um centro de treinamento de alta performance de atletas de todas as modalidades. E aí nado sincronizado, em dupla, atletismo, ginástica rítmica. Então, eu comecei a assistir agora. Então, assim, o nível do centro de treinamento é gigantesco. Uhum. E é na Espanha. É um centro de treinamento na Espanha. E os atletas também são exigido o máximo deles. E você falou que você competia contra você mesmo, né? Também, Pra melhorar cada vez mais. Uhum. Mas isso também tem a competição em grupo, que tem as pessoas que também estão ali treinando e tudo mais para poder chegar no pódio, né? Tem uma quantidade de pessoas no grupo que aí é selecionado, tipo 2 ou 3 que vão pro campeonato? Tem. No individual, eu acredito que sejam só 2 atletas que vão hoje. Isso, só 2 dentro de quantas pessoas? Inúmeras, sei lá, uns 500, mais ou menos. Dentro desses, deve ter um... Dentro do centro de treinamento? Não, dentro do país. Para poder competir um campeonato fora do país, você tem que ser o melhor do país. Ou você é o melhor do país ou você não vai. É isso, mais ou menos. Agora, num grupo, é selecionado as 5 pessoas que o treinador acredita que sejam melhores para o grupo. Porque nem sempre um atleta de individual é um bom atleta no grupo. E nem sempre um bom atleta de grupo é um bom atleta de individual. Por quê? Porque é específico demais, assim, é um tempo maior, são qualidades diferentes de movimentos, sincronismo. Tem gente que tem a aptidão pro individual mesmo. Agora, eu não tenho aptidão nenhuma para fazer grupo. Nunca tive aptidão nenhuma para fazer grupo. Eu não conseguia fazer grupo. Você era mais no individual mesmo? Eu não conseguia muito... Às vezes, eu tinha mais dificuldade de fazer muita coisa junto com os meninos, de fazer movimentos iguais. Então, tinha minhas particularidades, assim, de como atleta, sim. Mas aí, para um campeonato, você conseguiu ir? De grupo? De grupo, nunca. Nunca? Não, acho que uma vez que eu participei do grupo, deu errado. Deu muito errado, mas deu muito errado. E aí teve que cancelar o grupo. Eu lembro que foi culpa minha ainda. Sério? Foi culpa tua? Foi. O grupo era de quantas pessoas? 5. 5 pessoas. E aí cancelou esse grupo, mas foi a única vez que tentou, depois nunca mais tentaram, porque eles já sabiam que não ia dar certo, assim. E o que você fez que deu tão errado assim? Não, é que eu achei que era meio burrinho, assim. Eu tinha... aquilo, eu tenho as minhas coisas, assim, se eu fizer coisas iguais, a minha cabeça acho que não funciona muito bem copiando, sabe? Então eu acho que eu não conseguia mesmo. Acho que a culpa foi realmente minha daquele grupo, não ter ido pra frente. Não ter ido pra frente, você desmanchou o grupinho. Eu lembro que sem querer eu chutei a cara de um passando, meio desengonçado, assim. Individual deu certo porque eu acho que eu não tinha que bater em ninguém, né? Não tinha ninguém pra atrapalhar, né? E eu era muito focado, então eu queria repetir, sei lá, 100 vezes, enquanto o grupo você tem que repetir junto, então eles queriam repetir menos, então pra mim às vezes eu precisava ter um número de repetições muito maior e eles não queriam repetir tanto assim, entendeu? Entendi. Acho que grupo foi um problema pra mim mesmo. Você igual bateu o pé na cara. Eu bati, eu nunca esqueci isso. Mas não chegou a machucar muito, não sei, não lembro, mas eu lembro que eu bati, acho que não, mas assim, não foi bom. Eu lembro que eu fiquei com essa imagem, eu lembro que eu tinha até operado a orelha na época,
Daí uma menina, sem querer, me deu um tapão na orelha, assim, e tava tudo operado. Não deu certo, o grupo foi ruim. Eu não conseguia. Tanto que hoje eu não trabalho com grupo. Você não trabalha com Não grupo? trabalho. Não trabalho. Eu gosto das questões individuais, assim. Eu gosto de pegar o melhor de cada um. O grupo, você tem que fazer um grupo homogêneo. E eu gosto de trabalhar essa coisa do individual. De Eu cada lembro um. que eu tinha o meu professor, quando eu jogava vôlei, eu joguei vôlei pela seleção de Poços, na minha juventude. E joguei com o César, o nosso saudoso Valverde, que já não está mais entre a gente e tal. E eu lembro que o César falava que era muito difícil treinar o grupo, encaixar os jogadores, ter jogadores bons. Às vezes você tem muito jogador bom em uma posição só, mas está faltando jogador bom em outra posição. Então ele falava que era difícil de você formar um grupo certinho com todo mundo jogando bem. E que o grupo mais difícil de treinar era o grupo feminino. Que é muito difícil treinar mulher. Eu te falo isso com toda certeza. Muito. Ele falava assim, ó, é muito difícil treinar mulher. Digamos que você treina um homem, você dá 10 vezes o mesmo comando, na 10ª ele pega. Mulher você dá 20, às vezes não pega. Ah, eu não acho isso. que é Só que quando isso, pega, ele falou assim, só que quando a mulher pega o comando, quando ela aprende os movimentos, ela joga melhor do que o homem. Porque a perfeição da execução do movimento, na hora que ele encaixa, o homem já pega muita confiança. E daí, na confiança dele, ele acaba cometendo erros bobos. E aí ele falava, é muito mais difícil treinar a menina. Mas quando a menina pega o jeito, as meninas pegam o jeito. Tanto é que na Caldense, quando a gente treinava, várias vezes ele colocava a gente pra jogar contra as meninas. E eu vou te falar, filho, as meninas boas mesmo davam. A mulher é muito perfeccionista e ela é muito competitiva. Então eu gosto desse sangue no olho delas, assim. Elas têm sangue no olho, elas gostam de competir e elas sabem competir. Né? E você por ter passado dentro do ginásio, você é homem e tudo mais, dentro dessa modalidade, você acha que mulher tem mais facilidade do que homem? Eu só treino mulher, eu não treino meninos. Então, mas você, por exemplo, você treinava. Eu acho. Você treinava e você via que, tipo, você pegando os movimentos e às vezes uma amiga competindo, você via ela pegando os mesmos movimentos. Eu acho a mulher mais inteligente, mais rápida. E, assim, realmente, quando elas aprendem com muita perfeição, elas fazem as coisas com muito mais perfeição. O homem é mais preguiçoso, né? Pra fazer algumas coisas. Então, assim... Ele é mais durão, né? E elas têm flexibilidade, mais graciosidade, tem mais delicadeza pra fazer as coisas. É claro, eu acho, sim, melhor. Eu acho bem melhor. Bem melhor treinar a mulher do que homem. Eu acho. Tem as coisas delas serem muito competitivas, você acaba gerando um conflito imenso dentro do ginásio, até no esporte individual, né? Então tá todo mundo competindo uma com a outra ali, então tem muito problema. Tem esses problemas que vão ter sempre, que não tem o que fazer. Mas assim, pra treinar, sim, melhor. Bem melhor. São mais obedientes também, assim, pra acatar... Ordens. Não chega a ser ordens, mas assim, chega a ser feedback. Você dá o considera feedback. como feedback? É porque a ordem é muito forte, né? Você não tá mandando em ninguém. É, porque eu sou da época de ordem mesmo. O César lá ordenava pra gente fazer as coisas lá e tinha que fazer. Porque assim, nossa, eu lembro, penava assim, eu queria subir de nível. E eu me esforcei muito pra jogar no Joju, porque era um ano acima do meu. Que os meninos eram melhores, né, mais velhos e tudo mais. E eu me esforçava pra caramba pra jogar. Nossa, quantas boladas, assim, tipo, levei, assim, no peito, né, no vôlei, assim, igual a gente fala, medalha, né. Nossa, apanhava pra caramba. Mas eu vi que aquilo dali eu conseguia evoluir um pouquinho mais. E o César era muito rígido. Você falou que a tua treinadora era muito rígida. Ainda é, ela é bem... Ela acha ainda que ela é minha treinadora, ela tem esse negócio. É ainda? É impressionante. Te dá ordem ainda? Muito, nossa, eu acato de lá. É? Mas agora você não tem mais competição, você não participa mais de competição. Não, mas ela manda em tudo, até hoje, sabe? Quando você tem, eu sinto a necessidade de fazer, ela falou e eu tenho que fazer, é isso, bem isso. Então, ela sabe disso. Ela vai assistir isso, ela sabe. E dentro do ginásio, você falou aqui, na tua categoria ali que você fazia uma só modalidade ou você fazia várias?
eu comecei na ginástica rítmica e fui competir na ginástica aeróbica. Porque a ginástica rítmica ela não tinha competições para homens naquela época. A ginástica rítmica começa a ter competições para homens há uns 10 anos atrás. A diferença dos dois é que um é com aparelhos, tipo assim, Um livres. tem aparelhos móveis, Móveis. porque a ginástica artística ela tem aparelhos fixos, que são trave, argola. E a ginástica aeróbica ela vem do solo da ginástica artística e pega movimentos aeróbicos que eram da academia dos anos 90. Ah, entendi. Então essa é a diferença dos dois. Uhum. Dos anos 90 não, acho que até mais anos. É mais né? Eu também não sei. E aí você começou na aeróbica, na rítmica. E depois você foi para aeróbica. A minha treinadora na época, ela viu, ele quer muito competir, ele quer muito competir, ele quer muito competir. Aí ela falou assim, quer saber? Vou te inscrever para fazer um teste na aeróbica. Eu assim, tá, mas eu nunca tinha feito essa modalidade. Era muito mais difícil para mim na época, porque saltava demais. E eu tava mais naquele movimento. Como a ginástica aeróbica também tem um movimento artístico, ela falou, não, vai dar super certo. Eu falei, então beleza. Você falar, eu tô fazendo. Só que a aeróbica exige mais força. Muito mais. Muito mais força. Muito mais. Aí eu comecei no conjunto, que quando você começa no conjunto ali, são atletas que são mais... que tem um nível técnico um pouquinho mais baixo, mas que são iguais. Eu comecei no conjunto, em 6 meses eu tava no individual. Porque enquanto eles treinavam 4, eu treinava 8 horas, entendeu? Eu queria muito fazer a ginástica, então eu fazia isso. Eles treinavam 4, eu chegava 4 horas antes. Então eu fazia muito mais, até chegar. E qual que você gostou mais dos dois, você experimentou? Ou você se apaixonou pelos dois? Eu gosto muito da ginástica rítmica. Eu gosto muito da ginástica aeróbica também, mas eu acho que eu sou mais da ginástica rítmica. Mais da rítmica? Mas mesmo assim as medalhas que você ganhou... São da aeróbica. São da aeróbica. Uhum. E da rítmica não chegou a... A rítmica não tinha como competir. Não tinha? Não tinha. Você não conseguia, você não tinha como competir numa modalidade que era inteiramente feminina. Só feminina. Só feminina. E aí você não conseguiu chegar na época que tinha... Não, aí já tava mais velho, não dava conta não. Assim como na carreira de futebol, que o pessoal se aposenta ali com uma idade bem tenra, né? Tipo, pra mim, né? Bem cedo. Na ginástica também tem um limite de idade? Não tem um limite, mas como você começa muito cedo, você aposenta muito cedo. Porque ali as meninas já estavam, na minha época, competiam com 8 anos. Acho que a Federação Internacional agora teve uma mudança que as meninas começam a competir com 10 anos. Então, se você começar a competir com 10 anos, o tempo útil é maior, né? É bem maior. Então, hoje você vê ginastas aí de 28 anos, antigamente você não via ginasta com 28, com 24 você já via, tá saindo. Já tá se aposentando, né? Era bem isso. Agora não, agora você vai ter um tempo de ginástica maior, porque as meninas começam mais tarde. Entendi. E você parou com quanto? Eu parei em 2018. 2018? Foi agora então. Você parou então com mais idade. Eu parei, acho que eu já tinha uns 27 anos, mais ou menos, né? Por aí. Um pouquinho menos. E geralmente até que idade, mais ou menos, aí? Lógico, tem as exceções que vão... Eu era uma exceção. Você era uma exceção? Eu era uma exceção, assim. Eu fui competir até essa idade, acho que foi uma das competições mais legais que eu já fiz. Foi o último campeonato brasileiro. Competi até 2018, depois eu parei. Depois eu só fui ser treinador. E aí, mas a maioria das pessoas faz até quanto? 24 anos? 25? Hoje a gente tem atletas de 30 anos. Indo bem, assim, com medalhas de campeonato mundial. Mas isso lá para BH, São Paulo? Aqui em Poços não tem muito atleta de alto rendimento mais velho na ginástica. Porque as campeãs brasileiras estão comigo e elas têm 16 anos, né, as duas. Então na escola aqui você está com 2 campeãs brasileiras de 16 anos? Tô. Uma com vice-campeonato brasileiro e outra campeã brasileira. Legal, uma com vice? E uma de 10 anos. Que é campeã também? Campeã brasileira, na categoria infantil. Olha que legal, bacana. Então aí temos 3 campeãs aí em Poços de Caldas. E agora eu tô vindo com mais umas 10 ginastas para essa categoria também do Campeonato Brasileiro, que são meninas formadas aqui em Poços mesmo. Aqui em Poços mesmo, com você? Comigo. Uhum. Olha que bacana. E daí depois que você se aposentou, né? Você veio direto para Poços? Não? Você fez alguma especialização, algum treinamento? Lembrei de uma pergunta aqui. Não. Quando que você fez odontologia? Eu fiz em 2013.
13, acho. Quando que você saiu dessa da ginástica, tipo assim, Eu foi era revoltado, sou. se aventurar na odontologia? Eu era revoltado, eu queria... A minha treinadora falava assim, não, você vai ser um ótimo treinador. Eu falei, não, vou ser outra coisa, não quero saber de ginástica mais não. Você teve um momento ali de rebeldia, então, de estresse, falar, ah, não, chega? Tive, porque era muitas horas, eu acho que todo mundo cansa, chega uma hora que todo mundo cansa, né, muita coisa. E aí ela falou, não, você vai ser um bom treinador, você tem que fazer educação física. Eu falei, não, eu vou fazer odonto. Eu lembro que eu fazia cursinho, passava o meu treino, eu ia fazer cursinho, e aí depois eu voltava, estudava em casa, e depois era doido. Aí eu fiz odonto em 2013. E quanto tempo você fez de odonto? Eu fiz tudo, eu formei e nunca mais eu quis saber. Você formou em odontologia? Na hora que eu descobri que eu não queria saber, já estava tarde demais, que eu já estava formando quase. E aí eu fiz até o último período certinho, bonitinho, e aí depois eu falei, não. E o que te despertou, assim, que fez você enxergar que era realmente... O quê? Os anos de experiência, de vivência não tinham sido suficientes? Eu senti falta. Chegou uma hora que eu senti falta de ver o ginásio. Eu lembro que quando eu saí desesperado, porque eu falei, e meus amigos? Eu vou ter amigo aonde? Porque eu lembro que sumiu todo mundo, porque a minha vida era ali dentro do ginásio. Aí eu não tinha mais amigos, aí eu comecei a sentir falta. Nossa, tá faltando os meus amigos de verdade, as pessoas que eu convivia. Então ali que eu falei, acho que eu tenho que ser treinador mesmo. Eu senti falta bastante na época. E aí você foi fazer educação física? Aí sim, eu fiz educação física. E se encontrou na educação física mais do que quando você fez faculdade de odonto? Na faculdade não encontrei. Porque, sinceramente, você aprende as coisas da ginástica ou qualquer outro esporte que seja, eu acredito que você aprenda muito mais na vivência do esporte do que na faculdade. A faculdade é um breve resumo daquilo que é real, daquilo que é a vivência de você estar todo dia dentro do ginásio, fazer a performance. Você acha que é mundos bem diferentes? Mas não chega a ser diferente, é porque é necessário você ter a faculdade para poder exercer a função de treinador. Mas você entender sobre a ginástica, você precisa viver a ginástica. Você precisa viver o dia a dia da ginástica. E você acha que a faculdade consegue entregar isso? Não, isso não. Talvez uma especialização consiga, não sei. Eu não fiz especialização. Mas talvez uma especialização consiga? Pode ser, eu não sei. Mas a faculdade não entrega para você a vivência, ela entrega um breve resumo do que é o esporte. Mas isso é num geral, né? Eu acredito que seja no geral. Eu acredito que se um treinador de futebol vir aqui falar, ele vai falar isso também. Se um treinador de natação vir aqui, ele vai falar isso também. Na faculdade que você fez, o que você acha que falta, né, no seu olhar assim, na parte da ginástica? A minha pior nota na faculdade foi ginástica. A pior nota na faculdade? Mas eu nunca falei que eu fiz ginástica. Eu nunca falei. Eu sempre fiquei calado. Você fez ginástica a vida inteira e a tua pior nota foi ginástica? Minha pior nota foi ginástica. Por quê? Não sei, eu acho que talvez eles não gostaram muito da minha apresentação como ginástica lá, de trabalhos, e pediam pra gente ensinar alguns movimentos, eu ensinava do jeito que eu aprendi, então assim, talvez não fosse a didática que eles queriam. Eu ensinei o que é na prática. E você nunca falou que, você nunca falou que fazia ginástica e nunca falou que tinha sido campeão. Não que falei. Era campeão e mesmo assim tirou nota baixa. Não falei. E mesmo depois de formado, você nunca revelou isso? Acho que nunca precisou falar. Eu sempre tive problema de falar sobre mim, sobre essas coisas assim, porque eu sempre achei que fosse insignificante, talvez nem fosse muito interessante para as pessoas. Por isso que eu falei, eu fico surpreso quando me chamam para falar essas coisas, porque eu acho... Tá, mas tipo assim, você não ficou surpreso de ter recebido uma nota baixa assim e não foi questionar? Eu passei, então tudo certo. Mas eu achei estranho, eu falei, tá bom. O professor que te deu nota baixa, por exemplo, na ginástica, ele já tinha feito ginástica? Era algum competidor? Era professor de ginástica. Acho que não. Eu sou árbitro de ginástica também, sou árbitro há muitos anos, acho que há mais de 10 anos eu sou árbitro de ginástica. E eu falei, acho que a pessoa tá equivocada, mas tá tudo bem. É o jeito dela ver. O cara podia dar aula na faculdade de ginástica e realmente resolveu aceitar a nota que der. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, eu não ia entrar em briga com eles, não. Até porque, sei lá, às vezes eu posso estar errado também. Não, mas é porque pode ser. Tudo pode ser, né? Tudo pode ser, oi. Que conselho você daria para esse professor, ou professora, não sei? Não dou conselho nenhum. Ele tá no direito dele lá como professor e eu tinha que acatar o que ele falou.
E como atleta, então? Sem ser como Como aluno? atleta, eu acho que ele precisa mudar um pouquinho a visão dele sobre elementos. Eu não sei se é ele ou se é ela, porque eu não lembro mais o professor, mas eu lembro que ele pediu para ensinar uma reversão para frente, era uma didática muito antiga, uma coisa muito Arcaico. não estava mais atual, estava precisando de dar uma abrida de leque ali. Então, o teu conselho como atleta, ali até mesmo como instrutor... Eu acho que precisa um pouquinho de abrir o leque, aprender outras formas. É porque na ginástica a gente nunca é bom o suficiente. Eu aprendi a não ser bom o suficiente, aprendi a não ser, até não ter o ego de achar que eu sou muita coisa, entendeu? Nunca é bom o suficiente. Eu vou pra Bulgária todo início de ano com as minhas meninas treinar, eu chego lá e falo, eu sou muito cool. Como eu não pensei nisso antes? Porque eles estão muito atuais. Eles atualizam a ginástica europeia, atualiza com muita rapidez. Aí eu chego lá e falo, sei nada. Eu tô aqui, eu não sei nada de novo. Eu venho aqui todos os anos e nunca sei nada. Porque muda muita coisa. E o que você acha que faz com que eles sempre estão à frente, assim? A tecnologia também. Me explica um pouquinho sobre essa tecnologia assim, implantada, porque eu não tenho muita noção. Esse ano eu cheguei lá e eu vi como mudou a forma da correção. Eu vi que assim, tinham câmeras dentro do ginásio, tanto que eu trouxe essa tecnologia para minha escola, porque tinham câmeras. Hoje as crianças são da tela. Elas têm um monte de informações e elas vão captar aquilo que elas bem entenderem, né? Então, tem 2 câmeras, elas filmam a performance da atleta, a atleta vai lá na televisão, ela assiste e ela passa em câmera lenta, ela vê o erro, ela fala, porque só a gente falando, dando feedback não é o suficiente, nunca é. Então elas têm essa tecnologia de poder ver o movimento, de poder ver o que elas estão fazendo errado. Então eu trouxe tudo da Bulgária para cá, fiz isso no meu ginásio e eu vi como é diferente elas verem. Elas verem o que elas estão fazendo, traz uma outra opção de mudança. Elas conseguem mudar aquilo e corrigir aquele erro. Mais rápido. Mais rápido, Entendi. Então, você fala que essa implantação, esse acesso mais fácil à tecnologia, para colaborar com a tua parte técnica, assim, é o que às vezes vai colocando eles à frente. Isso é uma das coisas. E claro que a ginástica, o código de pontuação da ginástica, ele é feito por elas, pelas ginastas, por ex-ginastas da Europa, da Bulgária, Rússia. Então, lá as informações chegam mais rápido, porque a ginástica é de lá. A ginástica teve origem lá na Bulgária. Isso que eu ia te perguntar, onde nasceu a ginástica? Ela nasceu na Europa, na Segunda Guerra Mundial. E você sabe o porquê? Porque os maridos iam para a guerra e as mulheres, elas faziam ginástica como uma forma de lazer ou de passar o tempo ali, né? Mas isso lá, tipo, na Bulgária... Segunda Guerra Mundial, na Bulgária, Rússia, e aí elas faziam ginástica ali naquela época. Naquela época, tem vários vídeos hoje das Olimpíadas, daquela época para a mudança de hoje em dia, portanto que evoluiu, né? Então você vê elas fazendo ginástica de umas formas diferentes, não tão treino igual hoje, né? A ginástica exige muitas horas de treino, são 5 horas dentro do ginásio. Entendi. E existe um movimento muito complexo, assim, tipo assim, que é o mais difícil de todos, igual, por exemplo, esses tempos atrás eu vi que repercutiu bastante na patinação de gelo, que é o mortal para trás. Mortal para trás, sim. Tem algum que é assim? Sempre tem, mas aí vai de cada um. Que é não tem perigoso. Uma coisa que perigoso não, talvez. Na ginástica não tem. O último código, esse código de pontuação, ele tem aliviado, ele tem se preocupado com as lesões das meninas. Então ele tirou todos aqueles elementos que davam lesão e que potencialmente podiam gerar uma lesão e colocaram elementos que você consegue executar com uma técnica melhor, mais apurada. Então sempre tem elementos difíceis, porque a ginástica rítmica ela tem 1000 possibilidades, né? Mas difícil a ponto de você machucar e morrer, tipo esse? Não tipo, tem. Virar um mortal e cair de cabeça. É uma ginástica de beleza e de graciosidade, como balé, né? Não é uma ginástica de bruta. Entendi. Você acha que essas mudanças é devido ao quê? Por conta de, igual você falou, são ex-atletas que hoje em dia são juízes ou são membros? É por conta do que você falou no início, porque elas não duravam muito tempo. Você não via ginastas mais velhas, igual na artística você vê ginasta aí de 40 anos,
Você não via ginástica, meninas com mais de 25 anos. Então Por acabou... conta das lesões. Porque era muita flexibilidade, né? Então era muito atrito ali, então você precisava ter uma forma de deixar essas meninas por mais tempo dentro do esporte. Tá. Esqueci agora o nome. A outra ginástica que você fez, ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica é mais perigosa. Muito mais perigosa. mais, Essa sim tem alguns movimentos que... Dessa eu saí destruído. Não vou nem falar isso, minha treinadora vai morrer, tá? Por quê? Nem põe isso. Você saiu destruído, Saí mas destruído. De lesão? Destruído. De lesão nos 2 joelhos, nos tornozelos, nos punhos. Claro que eu não fui preparado para essa ginástica desde cedo, igual todos os atletas eram preparados dessa ginástica. Qual foi a idade que você mudou para essa? Você já tinha o quê? Com 18 anos. 18. E aí eu já tava assim, destruído. O punho, eu operei os 2 joelhos, os 2 tornozelos, o ombro, de tanto que era saltos com queda na flexão, então era muito, muito bruto. Eu lembro que tinha tendinite no antebraço, assim, de fazer esquadros, de tanto que eu repetia esquadro. Tanto repetir. Mas assim, também não foi culpa só da ginástica, a culpa é minha um pouco, porque eu queria muito, então eu queria treinar muito. Então você forçava o teu Eu corpo. fazia mais do que era o que a minha treinadora Você falava. chegava a exigir muito o extremo do teu corpo. Eu lembro que quando eu operei o pé, eu treinava da cintura pra cima, então eu nunca fiquei fora do ginásio. Eu sempre quis ficar lá dentro do ginásio treinando de alguma forma. Quando eu operei a orelha também, eu tinha que ficar 40 dias, eu não fiquei nenhum. Eu tava lá. E era bonito, né? Hoje não é tão bonito isso, acho. Você fazer, querer, nossa, vou treinar. Hoje as crianças não têm mais essa vontade, assim. Hoje é diferente. Fome, né? É diferente. Você fez esporte, você sabe. É diferente hoje. Elas são. Não que seja errado, assim, talvez elas sabem mais o limite delas do que a gente sabia o limite da gente naquela época. Eu talvez não sabia o meu limite, eu queria muito, acho que eu estava meio viciado naquilo. Então, hoje não. Hoje tem um limite que é bom e é ruim. E dentro desse limite, né, você chegou a virar quase aí um Robocop, né? Todo emendado. Pior que foi. Todo remendado. E mesmo assim você estava dentro do ginásio, recebendo a pressão da tua treinadora, certo? Sim. Pressão sua mesmo, né? Primeiro, e depois a pressão dela. Você acha que se hoje você imprimir, eu tenho certeza que você não faz isso, mas se você imprimisse a mesma pressão que a sua treinadora, Não anda. as alunas não andariam ou não teriam alunos? Não cola mais. São épocas diferentes, né? São gerações diferentes. As crianças hoje têm muito mais informação do que a gente naquela época. Elas não têm aquilo de, ai, nossa... elas têm muito mais... hoje, a minha escola oferece para elas um leque de coisas para formar elas um atleta melhor. Na época não, na época eu tinha um tapete. Hoje eu tenho um tablado que vai evitar lesão no joelho, eu tenho uma banheira de hidromassagem de gelo para elas entrarem lá. Então, na minha época tinha nada, assim. Capaz, se tivesse uma agulha de acupuntura, era muito. Era o que eu fazia na época. Agulha de costura para como assim, acupuntura. E as crianças sabem. Antes, até alguns treinadores, teve muito processo de treinador com abuso moral e abuso, tal, porque passavam do limite com os atletas. Hoje não tem isso. Porque as crianças sabem do limite delas. Elas sabem do limite. Então você acha que são crianças mais conscientes? São mais conscientes. E isso facilita, você acha que facilita ou não de levar o nível do atleta? Eu acho que já elevou. Há muito tempo a ginástica vem crescendo, assim, a ginástica do país vem crescendo, a ginástica do Brasil vem crescendo, já elevou. Eu acho que não é preciso você ser um carrasco para poder obrigar elas a treinarem, igual era antigamente, obrigar a treinar ou obrigar elas a fazerem aquele esporte, obrigarem elas a estarem ali. Não, as crianças têm mais consciência das coisas, as crianças e os pais também, né? Tem mais consciência. Então, eu sou bravo, eu não sou legal não, tá? Eu sou bem exigente, eu sou exigente, mas eu sei até onde eu posso ir. E se passou daquilo é porque não é pra ser. Então você também tem que entender que a criança tem o limite dela, mas o limite dela é o suficiente para poder ser atleta de alto rendimento. Se não for, tá tudo bem, ela não precisa ser. Entendeu? Entendi. Precisa ter uma dedicação, precisa ter uma conduta, precisa. E se a criança está disposta a ter essa educação e essa conduta, ela vai para frente. Se não, tem que deixar. E dá para ver assim fácil desde o início assim uma criança que ela tem isso daí,
dá para ver a criança que tem aptidão. A criança que quer, você só vai entender quando ela estiver participando daquele grupo, daquele treino intenso, do cotidiano da ginástica ou de qualquer outro esporte. Você vai conseguir nesse tempo. Antes disso, você só vai ver que ela tem aptidão. Né? Se ela conseguir passar pela primeira fase, né, pelas primeiras categorias de nível 3, 2, até chegar no nível 1, se ela conseguir passar pelo 2 e 3 tranquila, então quer dizer, dá pra treinar essa, ela vai ser uma atleta de alto rendimento. E você lida bastante assim com pais que transportam, que tipo assim, na verdade transfere o sonho ali para a criança? Bastante. Bastante? Como é? Às vezes eles negam. A maioria nega, mas a gente não é bobo, né? Tem bastante pai negacionista. E como que você treina os pais? Qual é mais difícil, então? Treinar os pais ou treinar as crianças? Os pais. Os pais é mais difícil. Eles não entendem, acho. Às vezes a pressão deles cai em cima do filho, né? Cair a pressão em cima do filho é muito forte, né? A criança não é obrigada a ter várias pressões. Já tem a pressão minha, a exigência da própria criança, e se ela tiver mais uma, porque o pai tinha que passar a mão na cabeça. O pai tinha que passar a mão na cabeça. Ai, filho, é isso mesmo. Não, a gente tá com você, tá tudo bem. Passar a mão na cabeça. É necessário alguém passar a mão na cabeça. Aquele colo, né? E não pode ser só eu. Assim, eu também às vezes tenho que abaixar a guarda e falar, não, agora vamos parar com a exigência e vamos dar uma aliviada. Porque no fim você tá lidando com criança, né? E ninguém ali é profissional. Se você olhar até os 16 anos, você não é profissional. Você só é profissional depois dos 16 anos. Então, todo mundo é criança. Só começa a ser profissional quando você está na categoria adulta. Esse é profissional. Antes disso, você tinha que brincar. A categoria adulta a partir dos... Não quer dizer que não vai exigir. Porque a partir dos 15? Porque você está preparando, a partir dos 16 anos. 16 anos é categoria adulta. Categoria adulta. Então ali antes disso é mais brincar, mas com um pouquinho de exigência ali para ter essa preparação, né? Sim, precisa preparar para chegar na categoria juvenil adulto ali, bem preparada para poder ir bem nos campeonatos adultos, né? Entendi. Então o mais difícil é treinar os pais. E já tem até psicóloga lá, agora ela não tá indo, mas ela vai voltar. A psicóloga para os pais. Para os pais? Eu tenho uma psicóloga para os pais. É importante. Larissa, aqui de Poços. Muito boa psicóloga para os pais. Qual que é o nome dela? Larissa Junqueira. Eu só acho que não conheço. Eu conheço uma Larissa. Ela é psicóloga de algumas crianças minhas lá. E sempre deu muito certo o trabalho dela comigo e com as crianças. E ela... Aí você estendeu para os pais também? Não, porque eu não tava mais aguentando. Eu não tava deixando nem assistir mais. Onde eu treino, mandaram no grupo esses tempos atrás que era para os pais não ficarem no treino. É importantíssimo. Os pais não ficarem no treino, tá? Porque era para os pais esperarem embaixo, porque a criança fica buscando afirmação, né? E ele segurando o comando. Filha, isso. Filha. Eu treino também, e a minha filha faz o mesmo treino que eu. E daí, às vezes eu tô lá assistindo, mas por eu já ter sido atleta e por eu treinar, a minha forma de lidar é diferente do que os outros pais, eu percebo. Eu acabo virando quase um treinador. Ela começa a expressar, presta atenção, olha o que você tá fazendo. Não fica olhando pra mim, não. Vai lá fazer. Aí ela vem, pai, o que você... Não tô aqui. Vai pra lá. É bom não ter mesmo. Eu fico ali, não tô aqui. Presta atenção lá no teu mestre. Eu fico com dó da professora de escolinha lá. Tem uma professora que trabalha comigo, que ela dá aula para as escolinhas. Eu falo, coitada. Coitado, um monte de pai dando criança para comando de 4 anos. Eu falei, e a criança não presta atenção nela, e presta atenção no pai, e aí ela não sabe quem que ela vai atender ali, acatar na hora. Nesse daí precisa de uma pessoa realmente só dando o comando. Outra pergunta que eu ia te fazer das crianças, né? Quando você quis, né, ir para a parte de treinamento, virar treinador, tem uma diferença, tipo assim, treinar só com adultos já, ou treinar com crianças menorzinhas, ou você já quis acompanhar um processo inteiro? É que eu sou treinador há muitos anos, né? Eu já era atleta, eu já trabalhava na equipe, dando treino para as crianças menores e auxiliando ali. Então, há muitos anos eu já tenho até quando eu já treinava mesmo. Eu tive que passar por tudo. Tive que passar desde a primeira da escolinha, aprender a formar uma base,
do alto rendimento ao nível mais alto do Campeonato Brasileiro. Então, assim, hoje eu tenho meninas do nível mais alto do Campeonato Brasileiro, como tenho meninas do nível 2 também no Campeonato Brasileiro. Eu tive que passar por tudo isso. Aí você passando por isso, mas você escolheu, tipo assim, tem como escolher? Ah, eu só vou treinar os adultos? Tem, você pode escolher. Mas aí você quis treinar o todo. Eu adoro treinar as menores. Eu gosto de criança menor, assim. O adulto é mais fácil, na teoria. Assim, algumas coisas são mais fáceis porque você não precisa de fazer tantas coisas, né? E hoje eu já não consigo fazer tantas coisas mais. Então, eu não preciso mostrar. As crianças é um pouquinho mais difícil, mas eu gosto das crianças pequenas porque elas são muito doce, boazinhas, assim, e elas querem muito, assim, eu vejo o sonho brilhando no olho delas. Eu tenho uma que uma vez foi chamada para fazer um teste no SBT, fez um teste, e ela passou no teste e falou, não, eu não quero, eu fechei o olho e me vi na Olimpíada. Olha, bonitinho, né? Então eu vejo o sonho, é muito bonitinho. Pô, ela pequenininha passou no teste e... Ela não quis. E escolheu não. Ela tem um sonho de ir pra Olimpíada, e eu falo, então é isso. Como não depende só de mim, depende de todo mundo, assim, então assim, eu tô com elas. Mas aí precisa delas também, né? Delas, da família, muita coisa, né? Pô, legal. Ô, Branco, dentro dessa história, você tem uma história legal, assim, também de ter viajado pra fora com as crianças e ter tido alguma história engraçada? Né? Ah, sempre tem. As minhas crianças são muito engraçadas, né? Essa última vez, agora, na Bulgária, tava nevando muito. Quando eu olho pra trás, cara, a menina comendo a neve. Comendo, pegando no chão. É a mais engraçada, ela é muito engraçada. Assim. Quantos anos ela? Ela tem 10 anos. 10 ela anos. vai fazer 11, ela já fez 10, fez 11, eu não lembro. Mas você não explicou pra ela que tinha que pôr corante ali pra virar uma raspadinha? Eu falei pra ela, parece aquela raspadinha do Parque Municipal. Tá comendo gelo? Ela comendo gelo, assim. E eu acho muito engraçada, porque assim, ela ainda não fala. Agora ela tá fazendo aula de inglês, mas como os treinadores falam inglês com ela, eu via que ela ficava muito perdida, assim, tadinha. Ela ficava toda confusa, mas como a linguagem da ginástica é meio corporal, ela entendia as coisas, então ela se esforçava pra entender. Eu lembro de abrir a porta do quarto, assim, e ver ela treinando no corredor, porque ela não tinha entendido o que a professora tinha falado com ela. Aí ela resolveu que ela tinha que treinar no corredor. Você não precisava falar nada, mas eu abri a porta assim e vi ela lá, bonitinho. No corredor do hotel. No corredor do hotel. Isso. Ela é muito engraçada, é muito engraçada. E tem alguma... Sei que isso não é muito legal, mas rola preconceito nesse universo? Talvez. Talvez? Talvez. O que seria um... Talvez já foi pior. Talvez. Hoje eu não vi mais, assim, mas já aconteceu, sim. Hoje eu não vejo que é igual antes. Acho que as pessoas têm mais informação, então elas sabem o que elas podem falar e o que elas não podem falar. Então acaba... Eu te pergunto isso porque muitas das vezes das conversas que a gente tem aqui, que eu trago, dependendo do tema, eu não sei. Eu sou meio leigo. Então eu pergunto justamente porque na tua época era mais rígido e era bem separado as coisas, né? E ginástica rítmica, ginástica olímpica, não sei o quê, sempre foi visto uma coisa mais para mulheres. Sim. E você ter homem fazendo é a mesma coisa do balé. Né? Você vê que tipo assim, o balé é mais feminino e tal, mas você vê homens no balé, assim, sempre rolou muito preconceito. Eu falar pra você que eu sofri, não. Eu não. Mas eu vi pessoas sofrerem isso. E não compactuo disso, não. Eu mesmo nunca tive problema com isso, assim. Então... E que tipo de coisas que não seriam legais de serem feitas, assim, ou até mesmo de serem comentadas? Tô te perguntando isso porque numa outra gravação que a gente fez com a Vanessa, que ela é transista. Até fica aí o comentário aí, né? A dica para vocês é assistirem, vai ficar um cardzinho aqui da Vanessa, que ela é transista, a gente gravou aqui com ela, conversamos assim, teve um bate-papo bem legal com ela aqui. Uma coisa simples, que é cabelo. Trança no cabelo. Mas para ela, e até mesmo algumas pessoas que comentaram num dos cortes que a gente postou, que não gostam que põe a mão na trança. E eu sou curioso. Eu falei para ela, eu já teria cometido esse erro. Eu vi uma trança bonita e já falei, nossa, que legal, deixa eu ver. Já ia querer pôr a mão. E ela falou que não é legal. Então por isso que eu pergunto, porque eu como um leigo, até a gente aprender, né? Desculpa. O que pode e o que não pode ser feito.
Em questão de sexualidade, talvez não tenha, porque eu não trabalho com meninos e todo mundo sabe o limite da mulher. Então, acho que isso não é um problema ali. Mas os meninos, hoje eu não sei o que acontece mais. Eu não tenho noção do que... Mas nunca teve um problema, vou falar isso porque isso não pode. Não, talvez as comparações é ruim mesmo, né? Comparativo, né? O que é mais do mesmo, né? Mais usual mesmo. Legal. E se uma criança, né? Ou até mesmo os pais querem colocar os filhos, né, na ginástica, existe assim um olhar para isso, alguma coisa que você fala assim, aquela criança ali tem talento, que você consegue, os pais podem, por exemplo, observar? Sim, a criança que é muito artista, aquela criança que gosta de conversar, de falar, de apresentar, isso faz muita diferença na ginástica, porque é uma apresentação individual, né? E a criança que é muito flexível também. Às vezes a criança, ela já é toda quebrada desde pequenininha, sempre é uma criança interessante, não quer dizer que é um grande talento, mas é uma criança interessante para fazer ginástica. E grandes talentos, assim, nunca foram muito para frente. O que eu tive de ginastas boas hoje sempre foram meninas que tiveram muita vontade. Foram crianças que tiveram muita vontade e que foram muito resilientes, assim, para aguentar todo o processo de atleta. Entendi. Então a questão de, às vezes, ela não é só porque ela é flexível... que ela vai ser um sucesso, a melhor ginasta do mundo, não. A criança que é resiliente, que gosta de treinar, que gosta de repetir, que não se importa em ser corrigida. Porque hoje, o mais difícil para mim é a criança que consegue receber correções. Porque o esporte você vai ser corrigido pro resto da sua vida. Então você consegue receber correções? Porque isso é muito difícil hoje. A criança acha que ela já é perfeita, todo mundo é bom, ninguém precisa de ser corrigido. Esse é um problema. Se ela consegue, já é um ponto muito positivo. Existe uma fórmula para o atleta virar um atleta excepcional, virar um primeiro lugar? Fórmula? Acho que fórmula não. Tipo, você tem que se você fizer isso, no seu ponto de vista. Fórmula acho muito difícil. Só treino? Mas existe isso. A criança resiliente, a criança que gosta, tem que gostar. Não adianta, você vai passar 5 horas do dia lá, deixando os deveres de casa para fazer mais tarde, tendo que dormir mais tarde, acordar cedo. Então, assim, ser resiliente. Tem algum conselho que você deixaria aí para as crianças ou até mesmo os pais? Não deposite o seu sonho no seu filho. Isso é terrível. Esse é o maior conselho, eu acho. Não deposita, porque seu filho é outra vida. É outra história. Ele vai construir a história dele. Não deposite, porque isso é muito ruim. Tanto para o crescimento dela, né, da criança, quanto para deles mesmos. Eles vão sofrer muito. E um conselho aí para as crianças, para essa área aí? Uma criancinha que vê aí na televisão e quer fazer parte aí, treinar, por exemplo. Uhum. E um conselho que você daria, igual, essa menininha tem um sonho de participar das Olimpíadas. Ela tem que lutar até o fim. Ela tem que imaginar ela na Olimpíada, ela tem que sonhar, ela tem que viver isso todos os dias. Para realizar o sonho, você precisa viver o sonho todos os dias e pensar no sonho todos os dias. Aí sim, o teu sonho vai dar certo. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não sei. Acho que não. Acho que não. É que eu não lembro de coisas muito interessantes, assim. Eu já passei como treinador em muitos lugares, assim, em um clube muito grande. São Paulo Futebol Clube foi o maior clube que eu passei de treinador. É verdade, não perguntei que você tem parceria com... Você ainda tem parceria com São Paulo? Não, eu pedi demissão lá, mas eu tenho uma amizade muito grande com o clube, assim. Que você levava atletas daqui para treinar lá? Eles vieram aqui em Poços algumas vezes, fizeram umas reuniões para eu poder ir para lá, e aí eu neguei todas as vezes. Aí em 2023 eu resolvi ir para lá e falei, vamos testar. Mas eu só vou vocês receberem as minhas meninas junto comigo. Tanto que a gente é a primeira, tanto que eu e minha atleta somos a primeira medalha de Campeonato Brasileiro do São Paulo Futebol Clube. Até então eles nunca tinham ganhado nenhuma medalha. A gente fez história, tanto que o clube depois dela também ainda não conseguiu nenhuma medalha. Eles têm um carinho muito grande, tanto por mim quanto por ela. E não teve, não uma questão de convocação, mas essa pescagem de pegar atletas daqui, seus, e patrocinar e levar para São Paulo, por exemplo?
Sim, mas para o nosso estado, assim, é mais importante que elas compitam por nosso estado, por conta das bolsas atletas, né? Hoje elas estão pleiteando algumas bolsas atletas porque foram medalhistas dos Jogos da Juventude pelo Comitê Olímpico. Então elas pleiteiam bolsa atleta do nosso estado, do governo federal. Então para isso você tem que estar competindo no seu estado. Tá, mas aí quando elas são contratadas por um clube, tem o patrocínio do clube, certo? O salário do clube. Não, nenhum desses clubes não quiseram contratar? Elas poderiam ter ficado lá. Foi por escolha própria, Foi então? por escolha, elas poderiam ter ficado lá, mas foi por escolha. Eu acredito que é porque quando você tem um treinador, você tem uma parceria da pessoa te conhecer. Ela te conhece, ela sabe como que você entra na quadra, ela sabe como que você reage às divergências que tem no dia, ela sabe como que você acorda, o jeito que você tem que tratar, elas sabem disso. Então eu acabo tendo que conviver com muitas crianças e saber o estilo de cada uma para poder colocar na quadra. Então acaba sendo isso mesmo. Eu também escolheria sair. Acaba virando uma família, né? Acaba. E para uma criança, essas mudanças, por mais que pra gente adulto parece pouco, para uma criança é muito, né? Uma mudança muito drástica. Não, as crianças dormiam comigo, vinham comigo, ficavam o dia inteiro comigo, almoçavam. Então, assim, a gente tinha uma conversa, tinha uma intimidade. E aí, quando você sai de um treinador para outro, até o treinador entender, ou talvez ele nem vai entender, ele nem vai saber como você reage. É difícil. Você acha que treinadores de grandes grupos, assim, de grandes clubes, na verdade, talvez tenham menos intimidade ou tempo de convivência com os atletas e por isso às vezes acaba ficando mais difícil? Ou não sei. Não sei, viu? Porque eu só tive experiências boas, assim, de treinador, de pessoas que estavam próximas junto a mim e que sabiam do que eu estava passando ou que estavam convivendo junto muito bem comigo. Então, assim, eu não sei te falar, se elas têm ou não têm. Eu sei o que eu tenho. Eu tenho uma proximidade muito grande com as minhas crianças, assim. E se isso acabar, talvez dê muito errado. Pode ser que dê muito errado. Porque a gente é próximo delas saírem, da gente dormir, todo mundo dormir na minha casa, ou todo mundo pegar as coisas e dormir lá no ginásio. E eu entender o que elas estão passando na casa delas, na escola. É isso. Entendi. Legal. Realmente, assim, falando de técnico, né? Sempre tem quanto mais proximidade tem, assim, mais entendimento você acaba tendo, né? Do grupo, de um todo, da pessoa, e acaba tendo uns ajustes. Aí você vai saber melhor, tipo, agora eu posso ajustar mais, que ela tá no momento da vida que dá pra ajustar. Isso. No ano passado tava todo mundo começando a namorar. Aí eu vi que tava todo mundo insegura demais. Eu falei assim, vou falar nada, vou ficar calado, né? Aí fui vendo o brasileiro, pra que não tava, pra que tava mais solta, deu tudo certo, porque ela tava bem com ela, sabe? As outras estavam muito preocupadas, então você sabia o que você tinha que fazer na hora, o tanto de confiança que você tinha que dar. É complicado, e adolescente ainda é mais difícil. E ainda com mulheres tem que enfrentar essas fases, né? Sim. Não é fácil, assim, não é fácil. Às vezes você tem que estar, a tua mudança de comportamento tem que ser diferente. Esses dias eu tive que... Como lidar com uma atleta de alto nível, por exemplo, quando ela tá de TPM? Cara, aconteceu várias vezes. Aconteceu várias vezes porque, assim, a maioria delas menstruam ali. Muita convivência, né? Acaba batendo, né? Elas começam a menstruar ali. Às vezes os pais não estavam nem próximos, porque eles não estavam nem perto. Uma estava em São Paulo na época. E, assim, é muito difícil, porque ela começou a ter um comportamento diferente, né? E para você entender isso, você precisa ter uma conversa, né? Então, para elas trazerem isso para você, você precisa estar muito íntimo delas, né? E elas também não precisam trazer isso para você, porque não é uma coisa que eu tenho que tomar conta, né? Mas se elas trouxeram, é porque somos parceiros, né? Tem uma segurança ali. Não é fácil, porque é um momento difícil, ainda para elas, assim, que tá tendo essa transição, é muito complicado. Mas a gente tenta dar uma driblada nas coisas E já aconteceu, tipo assim, de lidar com a TPM de uma atleta em campeonato ou em véspera de campeonato? Sobre a minha direção, não, mas quando elas foram para a seleção mineira, aconteceu já delas estarem com a outra treinadora, que era a minha treinadora lá de BH. Elas foram treinar com ela, porque a minha treinadora é a técnica da seleção mineira. E 2 atletas minhas foram, teve um problema, mas ela, minha treinadora, já tem um jogo de cintura, já tem 75 anos, então ela já sabe como lidar. Ela teve um negócio muito rápido, falou, Branco, tô trocando o colã dela porque deu um probleminha aqui, não sei o que, mas ela vai linda.
tudo bem, ela tem um controle, ela sabe o que E fazer. a parte de temperamento, assim? Eu tô falando, os 16 anos, 15 anos ali tá bem complicado, tá? Não tá fácil. Às vezes eu tenho que mudar a minha forma de lidar com elas pra ver se eu dou uma acordada nelas, entendeu? Porque por enquanto elas estão meus amigos, não sei o quê, tem uma conversa de igual pra igual. Alguma mulher, alguma menina, né? Mulher, né? Que já vira. Falou que você estava errado? Porque ela sempre tem razão? Não, é porque tá tudo bem eu tá errado. Eu não tenho problema com tá errado, não. Tá tudo bem eu tá errado. Sim, elas já falaram e elas estavam certas. E elas estavam certas? Sim, e tá tudo bem, eu acho. Que se você trabalha com um atleta de alto rendimento, elas também têm que entender do esporte delas. E elas entendem, elas sabem o que elas têm que fazer. Então eu acho ótimo. Você ter mais pessoas falando pra você como fazer, uma outra opinião, um outro olhar, é muito bom. Eu tô te falando isso porque, pra quem tá conosco aí, nos acompanhando até esse momento, a gente gravou com a Mel aqui e com a Thalita, e a Mel, ela é nadadora, é paralímpica, e daí ela, até vai ficar o cardzinho aqui pra vocês do bate-papo aí com a Mel e com a Thalita. E a Mel, ela disse que ela às vezes fica meio ali brava ali com o treinador dela quando fala que ela tá errando, que ela não, eu corrigi. Ela fala, eu brigo. Se eu sei que eu tô certo, eu tô certo. Se for nesse ponto, elas não falam que eu tô errado, não. Não? Não, mas sobre códigos, porque são são um código e vários regulamentos, então elas sabem tá errado isso, elas dão uma observação que eu não tinha visto. Aí eu falo assim, é verdade, você tá... Porque aí a Mel, ela falou assim, ele vai lá e passa pra mim fazer uma correção no nado. Eu vou lá e faço a correção. Não, mas se elas não estiverem acreditando nisso, eu mostro. Aí depois tem um vídeo lá, eu mostro. Tem um vídeo, né? No dele lá, não tem. Aí ele falou assim, não, você tem que corrigir ela. Mas eu já corrigi. Aí ela vai ficar brava com o treinador e tal. Eu tenho meninas assim, sim, que não gostam de ser corrigidas. E esse é o pior tipo, cara. Você tem a vantagem que tem a câmera. Péssimo, isso é péssimo. Pô, isso é muito ruim. Muito ruim pra elas, né? Bom, Branco, fico muito feliz de você ter aceitado novamente, né, o convite da gente conversar. Eu achei bem divertido e, cara, grato mesmo. Queria continuar batendo um papo, mas a gente já tá chegando aí a um tempo legal aí de conversa e eu sei que você tem bastante história. Eu já vou ficar aqui afirmando, você acha que não tem conteúdo, mas tem conteúdo aí pra galera. Não, eu fico feliz quando me chamam pra achar que eu tenho alguma coisa pra oferecer. Eu fico feliz quando acham que tem alguma coisa que sai daqui, que é importante pras outras. Eu não esperava, de verdade. Eu achei que a gente ia falar sobre outras coisas. Em que sentido, por exemplo? Achei que a gente ia falar das meninas no clube, porque é muito raro isso acontecer. Assim, acho que aconteceu umas 3 vezes, muito raro. Eu lembro que minha treinadora não deixava nem estar em entrevista. Não? Não, eu entendi ela, assim, na época ela não queria que eu fosse uma estrela, ela queria que eu fosse um atleta e que eu tivesse aquilo que eu tinha de melhor, que era querer fazer pra mim. Eu achava incrível, tanto que hoje o povo vai lá no ginásio, uma entrevista eu fujo, tá? Eu não dou entrevista não, eu ponho a outra professora pra dar entrevista, as crianças pra falar, mas eu mesmo não falo não. Que bacana, bom, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito obrigado. Gostou? Gostei muito. Grato, bom, muito obrigado mesmo. Tem algum recado que você quer deixar pro pessoal? Não? Não. Essa parte. Bom, mas é isso, gente. Para vocês que ficaram conosco aí até esse momento, quem quiser ou tiver aí um filho, filha, sobrinho, parente, enfim, que acha que tem aí algum talento na parte da ginástica rítmica, pode procurar aí é ginásio que chama lá? Escola Mineira de Ginástica. Escola Mineira de Ginástica. Pode procurar aí a Escola Mineira de Ginástica, né? E procurar o Branco aí, colocar a sua criança lá, né? Seu parente, vai ser muito bem-vindo. Bom, muito obrigado a todos que ficou conosco até esse momento. Obrigado, Dogão, Branco. Obrigado. Novamente, obrigado pela sua participação. Queria agradecer aí o pessoal aqui da Casa do Colono. E convidar vocês aí para compartilhar, para curtir, deixar seu comentário aí, ou até mesmo uma curiosidade, ou até uma história, pode deixar aí nos comentários que a gente lê, eu passo aí pro Branco também, tá certo? Muito obrigado, gente, até o próximo Papo Nômade.